Olá, queria aqui explicar sobre o processo de resolução e, sobretudo, a compreensão básica quanto a algumas questões de funções modulares. Bem, a questão básica que eu vou utilizar aqui no vídeo é uma questão que ela foi elaborada pelo IDIB e aplicada em um concurso do CRM-MT Auditor 2020. O enunciado da questão: a partir do gráfico da função modular, o que é a função modular? F de x igual a módulo de x. Você tem um módulo. Se x é menos 1, f de menos 1 é 1. Se x é menos 5, f de menos 5 é 5. Assim como, se x for igual a 1, f é igual a 1 é igual a 5. Então já dá para compreender que existe aí uma correspondência de tal forma que os valores de x, quando são negativos, o valor de f de x é positivo. E obviamente, se x é positivo, nessa função aqui, o f de x também é positivo. Ou seja, para qualquer valor de x, conforme essa expressão, f de x é positivo. Agora, isso em termos gráficos, já que o enunciado já começa assim, a partir do gráfico da função modular. Isso aqui é uma relação algébrica, mas que tem aí uma relação gráfica. Mas essa relação gráfica é uma relação gráfica qualquer. É uma relação gráfica que está pautada na relação entre a álgebra e a geometria. E o que relaciona a álgebra com a geometria? O plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, essa função ela é escrita, essa função aqui, da seguinte forma. Descrita, ou melhor. Ela é escrita dessa forma e ela é descrita dessa forma aqui. Em que o coeficiente angular dessa reta vai ser igual a quanto? 1, porque faz 45 graus com o eixo x. E aqui também, porque é uma simetria. Então é como se nós reuníssemos duas retas. Então vamos lá. Então veja que só nessa parte do enunciado eu já tenho uma ideia geral do que é a função modular e a sua representação gráfica. A função modular f de x. Aí f de R, conjunto dos números reais, domínio, para o seu contradomínio, conjunto dos números reais. Para dizer que nós estamos trabalhando com o conjunto dos números reais, não com o conjunto dos números complexos. E também nenhum conjunto que é mais restrito, como por exemplo, conjunto dos números inteiros. Aí assinala a alternativa que apresenta uma função g. Que função g será essa? Que representa a translação de f para a esquerda no eixo x. Ou seja, imaginarmos a translação, o movimento dessa função aqui no eixo x, ela para cá. Como é então que ficará isso? Deixa eu só consertar um pouco aqui. Como é que ficará? Vejamos. Quando x é igual a zero, aqui, o meu y, olhando para esse gráfico aqui, nota-se evidentemente que é zero. Se f é igual a zero, x é igual a zero, f aqui é zero. F de zero é igual a zero. Se imaginarmos isso aqui sendo movimentado para a esquerda, por exemplo, digamos que vai aqui para menos 1, de tal forma que quando eu tenha menos 1 aqui, o meu y é igual a zero. Então, quando eu fizer esse movimento para cá, então já haverá uma alteração na forma de eu expressar essa função.
Mas como é que haverá essa alteração? Eu vou introduzir que elemento aqui, para que eu tenha aí a função g de x. Aí é o seguinte, digamos que eu tenha menos 1 aqui, de tal forma que seja 0 y. E aqui seja o gráfico da função g, já deslocado para cá. E aqui é f. E quando eu tenho menos 1 em f, o módulo de menos 1 é 1. Então veja que quando em g, o meu g de menos 1, quando eu estou nessa situação, é igual a 0, em f não é. Se imaginarmos aqui 1 em f, eu tenho 1, f de 1, 1. E em g, né? Se olharmos aqui graficamente, vamos notar que o valor, quando for 1, será maior na correspondência para chegar a g. Então veja que só de olhar para esse raciocínio, para a maneira como eu estou aqui analisando como ficaria o movimento dessa gráfica, dessa função para a esquerda, eu noto que eu tenho que colocar um acréscimo aí, né? As alternativas aqui mostram, várias delas, o seguinte: o item A, que g de x é igual a x módulo de x mais 1, B, g de x igual ao módulo de x menos 1, C, que é o g de x, que é igual ao módulo de x mais 1, e D, que é o g de x igual ao módulo de x menos 1. E deixa eu ver se tem a alternativa não tem, né? Então, qual dessas alternativas aí é a correta diante desse raciocínio? Veja que quando eu tiver 1 aqui, o meu g ele será maior do que f de 1, né? Olhando aqui para esse gráfico. Quando meu f for igual a 0, f de 0 é 0. X é igual a 0, terei 0 aqui como resultado. Mas quando for g, veja que como eu fiz um deslocamento de uma unidade, sabendo que existe essa simetria, né? Então nota-se que quando eu tiver aqui analisando o ponto 0, x é igual a 0, em f, f de 0, 0. De g vai ser exatamente quando g de x estiver cruzando aqui em y, que será igual a 1. Ou seja, se em f de 0 eu tenho 0 e em g de 0 eu vou ter 1, e sabendo que meu f de x é igual ao módulo de x, isso significa dizer que o meu g de x ele será um módulo de quê?